E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Bom, antes de mais nada, eu iria dar continuidade nos assuntos que a gente tá falando sobre a história, sobre folclore nacional, né? Que seja. Então basicamente é isso aí. Bom, e antes de mais nada, é o que tudo indica, ou como é mesmo que eu ouvi falar aí recentemente, talvez o impeachment do Alexandre de Moraes, a Xandeca, vai sair. Talvez não pelo Pacheco, né? Porque talvez ele esteja comprometido até a alma, né? Até o talo com esse tipo de pessoa, né? Que a gente tem aí no STF, né? Então, obviamente que ele não quer se dar mal, né? Então, ele não vai puxar. Mas talvez o próximo sim, né? O próximo presidente do Senado. E tem grandes chances do próximo presidente do Senado ser bolsonarista, né? Mesmo eles fazendo de tudo para cancelar, né? Para impugnar. Se bobear vai ser pela primeira vez, né? Na história aí dessa redemocratização, entre aspas, vamos dizer assim, né? Eles vão querer impugnar a candidatura de um senador bolsonarista para a presidência do Senado, né? Na hora que ele for pegar a legenda, vai falar que que não pode, que não sei o que é errado, que, né? Eles vão querer inventar algum blá blá blá, algum mimimi pra ver se cola, né? Então, também tem essa daí, né? Mas enfim, então respondendo ao outro vídeo, gente, pelo que eu sei, né? O escritor Monteiro Lobato, quando ele começou a escrever principalmente os clássicos dele, né? Que é do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não me lembro se tem alguma outra grande obra literária do Monteiro Lobato, na qual conclama, né? Na qual deixa em evidência personagens do folclore brasileiro. Então, antes dele escrever todas essas obras dele, os clássicos dele, os livros dele, ele estudou sobre o folclore brasileiro, né? Não sei se ele foi nas cidades, nas vilas, pegar os poucos livros de folclore brasileiro que existiam, né? Nas bibliotecas e falar com o pessoal, né? Dos cantos e das regiões do Brasil, né? Eu acho que nisso daí o Monteiro Lobato visitou quase todos os estados brasileiros para perguntar, né, do que se tratava. E depois dessa base que ele mesmo fez, né, essa análise, aí sim ele começou a escrever, né, o folclore, né. Então por isso que em tese ele fez o Saci Pererê um pouco mais amigoso, amistável, continuou com a Cuca, né, da maneira que ela é, vamos dizer assim, meio, sei lá, não sei, diabólica, macabra, né? Mas também óbvio, né? Pelo que a gente tem, por exemplo, sobre a historiografia do folclore brasileiro até hoje, o Saci, né? Eu não tô lembrado de ter tido algum Saci do bem, vamos dizer assim, né? Então talvez óbvio que uma outra coisa ele queria deixar, quis mudar da versão original, né? Um Saci que era pra ser amigo do Pedrinho, né? Do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então basicamente é isso, mas, né, como eu já falei em outros vídeos, eu acharia interessante sim, né, fazer uma versão da Cuca benéfica, né, da Cuca do bem, né. Aliás, no podcast aí que eu fiz com o Berriel e com o V, né, com o Tony, não sei, eu também falei isso daí, né, seria muito interessante, né, uma versão de todos os personagens do folclore brasileiro do bem, né, e como posso explicar assim? Eu acho que basicamente isso, né? Sempre sair para os extremos, né? Que basicamente a única coisa que faz o povo brasileiro se unir seria uma catástrofe ou uma guerra, né? Sem isso ter que acontecer, né? Uma catástrofe, uma guerra, né? Alguma coisa ruim, né? Dentro do nosso território nacional, né? Aliás, para o mundo inteiro eu não desejo mal, né? Se a pessoa é de bem, se a pessoa é de direita, né? Então que ela viva bem também, né? Viva em paz, é isso que eu posso falar. Agora, né, também falando aí sobre o Brasil, sobre
a história do Brasil, o folclore brasileiro, não sei, né? Porque isso não tem a ver com folclore, né? Em muitos dos casos não, né? A não ser que seja, sei lá, o folclore dos indígenas, né? Mas uma coisa aí que a Brasil Paralelo falou recentemente, eu concordo, né? Mas faltou, né? Levar pro outro lado, né? Pro outro lado da história também. Que eu saiba, quando teve a colonização aqui no Brasil, que os portugueses chegaram, obviamente você tinha essas duas dualidades, talvez dos indígenas, indigenistas, né? Você tinha a questão da ingenuidade, da pureza, da inocência dos indígenas, né? Porque, por exemplo, né, o português vai falar em Tupi-Guarani pra tribo, né? Eu quando estava lá em Portugal, não sei qual monte, eu vi uma neblina de fumaça verde. A gente aqui ia rir da cara do português e ia falar, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Você tá tirando um sarro da minha cara, né? Fumaça verde é impossível de existir no mundo, né? Neblina verde. Aí contando, não, que não sei o que a gente viu uma neblina verde, assim, assado, não sei o que, e falando, né? Essa neblina tem cheiro de algodão doce, deu até pra comer, não sei, tipo, falando isso pros índios, os índios acreditando, né? Aí depois o português, não, quer saber de uma coisa? Olha só, a neblina não era cor verde não tinha cor verde não, quer saber? Ela tinha cor logo vermelha, então ela tinha cor vermelha, não sei o que, tipo assim, mudava de historinha da carochinha de uma hora pra outra e os índios acreditavam, você entendeu? Então, tipo, era essa inocência, essa ingenuidade que os índios tinham de acreditar rápido no que os portugueses falavam pra eles, né? Português ou os outros, né? Inclusive aí, né, no Rio de Janeiro, né? São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Quando vieram os franceses, aí os franceses se aliaram com os tamoios, né? Com a tribo dos tamoios. Então também parece que era a mesma coisa que acontecia, né? Acreditava fácil. Então tinha essa ingenuidade, essa pureza, essa inocência, né? Mas ao mesmo tempo você tinha uma brutalidade também, né? Porque o que explicava pros homens indígenas é que eles tinham que crescer, guerrear, lutar contra as tribos, ou lutar contra uma onça pintada bem brava aí no meio do mato, né? Eles tinham que caçar essa onça pintada aí bem nervosa, bem raivosa, bem que agarrava, que mordia, que arranhava com as garras, não sei, né? Ou com uma capivara, não, capivara seria muito coisa, uma anta mais ou menos, né? Uma anta aí que dá coice, ou um jacaré, né? Um jacaré bem grande, então, né? E aí você tinha essa brutalidade também, né? De parte deles, né? De querer ir atrás desse tipo de coisa, né? Se sentir realizado por esse tipo de coisa, né? Bateu em homens de outra tribo, os homens eram mais fortes, mais altos, né? E bateu numa onça pintada, né? Conseguiu domar a onça pintada, não sei. E isso daí pra eles era o êxtase de vida, né? A realização. Mesma coisa, sei lá, nos dias de hoje, um homem passou numa faculdade, fez o doutorado, fez a MBA, fez, né? Então esse tipo era a realização deles, né? Mas também, né, eu acho que é aí que surgiu essa questão aí de piada para português que a gente fala, né? A gente também faz muita piada de certas partes de alguma burrice, né, que os portugueses tinham, né? De falar, o português levou fósforo do Brasil para Portugal, mas aí ficou testando uma por um dentro do porão da caravela para ver se realmente testava, né? Para testar se realmente todos os fósforos iam acender o fogo, né? Então, tipo, você tem muitas dessas piadas com os portugueses, porque eu acho que pelo fato que também os indígenas também conseguiam passar a perna nos portugueses, né? Os portugueses falavam, para você ganhar esse um espelho, você tem que levar, sei lá, deixa eu ver umas 100 tora pra caravela. Aí, não sei, ele conseguia 2 espelhos, ou então ele levava 150 toras, e aí ele conseguia 2 espelhos, né? Ou não sei, ou então ele ia lá, o português não tava vendo, tava moscando, ele pegava 2 espelhos, né, ao invés de um, então. Aí também começou essa piada, né, de fazer piada com os portugueses, porque
os indígenas também, muitas das vezes, mesmo com aquela ingenuidade, com aquela inocência, alguns deles conseguiam passar a perna nos portugueses, né? Nos portugueses, mas enfim. E eu acho que foi isso que aconteceu, né? Esse lado da história aí também pouca pessoa fala, né? Que aconteceu aqui no Brasil durante o tempo da colonização, né? E é isso daí, né? Bom, então acho que é isso, gente. Eu não sei se eu teria que falar mais coisas, né? Em cima desse fato, né? Mas também é óbvio, né? Dado o contexto da época, né? Não adianta a gente querer comparar os dias de hoje, né? 2025 com, perdão, 2024, né? Com 1500, né? Ah, o filme do Hans Staden, agora eu lembrei, o filme do Hans Staden também mostra isso, né? Que ele foi explorador alemão, aí eu não sei se eram os franceses ou os portugueses, né? Não quiseram tirar ele daquela aldeia logo de começo, né? Eles, eu vou tirar você daqui porque se eu posso negociar com os índios, né? Vou conseguir mais favor, mais coisa com os índios, né? Então, tipo assim, não foi de primeira, né? Que eles levaram o Hans Staden de volta para a cidade, né? Para a civilização, não sei, né? E aí, obviamente, né? Mostra no filme. O Hans Staden, ele tenta se agarrar a canoa que os franceses estavam, né? Que eles iam lá negociar com os índios, depois voltava para a cidade, né? E aí ele não conseguiu subir dentro da canoa e os índios ficou rindo da cara dele, né? Tirando um sarro da burrice. Então, tipo, isso daí acontecia muito no Brasil, né? Os índios às vezes tiravam sarro das coisas, assim, das burrice que alguns portugueses faziam de negociar. E os portugueses também tiravam sarro da cara dos indígenas porque, por um lado, eles eram muito inocentes das coisas, né? Inocente, uma ingenuidade, uma pureza, né? Então esse foi falado. Mas enfim, gente, eu tô falando dado aquele tempo, né? De 1500, não nos dias de hoje, né? 2024, a gente, sei lá, vai pro ano de 2025, né? As coisas mudaram, né? Nem os portugueses, né? Estão iguais aos antepassados dele, nem mesmo os indígenas, né? Hoje meio que já mudou esse tipo de coisa, né? Nessa pureza, essas coisas, então penso que é isso. Mas enfim, gente, então era isso daí, né? Eu espero ter contribuído um pouco mais, né? Com a cultura, com a história do Brasil, né? Algo importante para todos nós, né? Então passa a régua aí, pode passar a régua. Tamo junto, fica com Deus, fiquem com Deus, fiquem na santa paz de Deus. Até mais, um forte abraço e fui. Tchau, galera, tamo junto.